pessoal, tudo bom? A gente tá aqui pra gravar mais um episódio da Sala 1604, nosso podcast. E hoje a gente vai falar sobre O Labirinto do Fauno, esse filme maravilhoso. Eu sou a Gabi e hoje eu vou falar com o Lucas Adamo. E aí, galera? Com o Murilo Stupak. Oi, pessoal. E com o Léo Burchard. Olá, olá. É Adamo ou é Adamo? Adamo. Ah, tá. Não é que eu falei errado todas as vezes. Ah, é. Não, droga. Cada um fala de um jeito diferente. Então tá, pra quem não conhece o filme, a gente vai fazer primeiro uma introdução. Quem quer fazer um resuminho dessa história maravilhosa? O Léo quer. Eu quero? Se não queria, agora passou uma função. Já devem ter comentado isso em outros podcasts, mas o Léo estudou cinema, então assim, ele manja muito dos rolês que ele tá falando. É, eu manjo? Boatos, entendeu? Ele tem um diploma. Confia, a gente respeita. Não só isso. A especialidade dele, que ele estudou pro TCC, é Guilherme Del Toro. O meu artigo científico foi sobre o Guilherme Del Toro. Eu estudei O Labirinto do Fauno, o primeiro Hellboy e A Espinha do Diabo. Fiz um artigo sobre os três. Então pode falar e a gente vai embora. Ou seja, agora a partir desse momento o podcast vai ser só com o Léo. Parabéns, obrigado por vir até aqui. Vamos continuar. Não. Então, o filme Labirinto do Fauno, ele se passa na Espanha, embora o Guilherme Del Toro seja mexicano, né? Em 1944. E ele conta a história de uma menina, Ofélia, que vai morar junto com sua mãe, que está grávida, em um acampamento militar, que é uma propriedade rural, perdido no meio do nada. Ele não te diz onde é que se passa, mas o que se sabe é que se passa durante a Guerra Civil Espanhola. Então a gente tem... Na verdade, é no final da Guerra Civil Espanhola. Isso aí. Então ele se passa no final da Guerra Civil Espanhola, onde temos um dos principais vilões da história, do meu ponto de vista, que é o Coronel Vidal, que é o padrasto da Ofélia. E é aí que todas as coisas ruins começam a acontecer, porque a Ofélia, ela acaba, segundo algumas pessoas, né, que assistiram o filme, entendem dessa forma, que ela acaba criando um mundo de imaginação onde ela se refugia por causa do padrasto, ou que ela acaba descobrindo esse mundo verdadeiramente e que ela é, na verdade, a reencarnação de uma princesa que já habitou o outro mundo. E ela precisa fazer 3 tarefas para conseguir voltar para lá. Então o filme, ele trata sobre a guerra e sobre esse outro mundo que você não tem certeza se ele é bom ou se ele é mau, você nunca sabe se o fauno, que é o que dá o título ao filme, ele é realmente bom ou ele tá pregando uma peça nela, né? Então tem todas as questões que são discutidas dentro do filme. Acho que é isso que eu mais gosto, na verdade. Esse é o tipo de filme que eu mais gosto, esse que você nunca sabe, assim, tipo, isso é real? Isso aconteceu mesmo ou só na cabeça dela? E aí você para pra pensar, tá, mas é tudo ficção, é um filme. E daí você fica tipo, que eu sou idiota. No final das contas tudo é mentira, né? Mas eu acho que isso vem muito da personalidade do Guilherme, porque ele é um cara que desde muito cedo sofreu muito, ele mesmo diz isso, sofreu muito nas mãos da própria avó, que era uma pessoa muito rígida e muito religiosa, e o refúgio dele era desenhar e inventar essas criaturas. E, inclusive, eu vi, não tenho certeza, mas eu vi na internet de que o Homem Pálido... Está na internet, é verdade. De que o Homem Pálido, que é aquele que tem os olhos nas mãos... Meu Deus, aquele bicho é muito assustador, é inspirado na avó dele. Nossa! Então, pra vocês terem ideia... Né? Pra vocês terem ideia do que ele sofreu, né? E eu acho que isso vai muito da personalidade do Del Toro, de deixar isso dúbio, de fazer com que você interprete dessa forma ou não, porque por mais que ele tenha esse refúgio, que são os monstros dele, e isso é uma marca de diretor em todos os filmes dele, de que aquilo pode ser verdade. Então você não sabe se ele realmente acredita nessas coisas ou se ele entende que aquilo é só um recurso de a mente dele se livrar dos maus da humanidade, né? Então eu acho legal, assim, dessa impressão que ele põe nos filmes dele. Que o outro filme que é muito parecido com isso é A Espinha do Diabo, que é mais ou menos o mesmo discurso. Dizem que o Labirinto do Fauno seria não uma continuação direta, mas eles tratam do mesmo assunto, mais ou menos nos mesmos moldes, assim. Concordo. Foi muito deep, assim. Né, foi tipo... Todo mundo ficou refletindo. Mas vamos parar pra pensar aqui um momento. Uma coisa que, eu gosto muito do Del Toro, que ele sempre trabalha com esse concept artist, que é o Sérgio Sandoval, os monstros dele são fantásticos. Nossa... Eu tento desenhar sempre nesse estilo, eu amo os desenhos dele.
é uma pira muito única, assim, esse conto de fadas caótico que ele desenha, essas coisas macabras. Que se você for pensar pra um lado, eu acho que as fadinhas não iam ser que nem da Disney. Principalmente num filme, assim. Eu fiquei muito louco pensar, tipo, no conto de fadas, que basicamente dá pra gente encarar assim, né? Mas, tipo, que se passa na guerra. E daí todo o filme é meio escuro, assim, tudo é meio sombrio, meio dark e tal. Tanto que as pessoas meio que veem esse filme de um jeito estranho, porque ele passa a impressão de ser um filme de terror. Eu mesmo, quando assisti, eu sei lá, quando saiu, acho que eu tinha uns 14 anos, por aí. Eu fui ver no cinema e eu lembro que eu morro de medo de filme de terror até hoje, né? Uma coisa de família. E aí... e aí... eu fiquei morrendo de medo, assim, eu não conseguia ver, eu achei muito pesado. Fiquei bravo com a minha amiga que quis que a gente fosse ver esse filme, porque eu me caguei toda. E aí... Eu entendo porque as pessoas veem ele. Mas aí como é que você mudou sua ideia depois? Eu cresci, né? Você reassistiu ele, então. O que eu acho interessante é que, assim, o Guilherme Del Toro, ele é apaixonado declaradamente por filmes de terror. Todos os filmes dele têm traços disso, inclusive ele produz alguns outros filmes que são filmes declaradamente de terror. Mas o filme de terror, não sei se dá pra dizer terror, mas um filme de horror que ele faz, que é o tipo do Labirinto do Fauno, ele sempre tem essa pegada de que o ser humano é o pior vilão na história, e não as criaturas. Você tem toda aquela mitologia que ele cria em volta do Homem Pálido, de que ele comia criancinhas e etc, e ele devora as fadas durante o filme, mas o pior vilão de todos, que é o que mata, o que tortura, o que faz pressão psicológica, é o padrasto. Que é o Coronel Vidal. A gente não falou, mas é que a mãe da Ofélia, o pai da Ofélia tinha morrido, né? E aí a mãe da Ofélia casa de novo, que é com esse... nem sei Coronel qual Vidal. patente é, Coronel. Ele é Coronel. Coronel, e aí ele é uma pessoa super influente, ele é mega preconceituoso e rígido e... ele é a encarnação do fascismo, né? Exatamente. Na Segunda Guerra da Espanha, a luta é entre os nacionalistas e os republicanos. E os nacionalistas tinham esse caráter fascista, tanto que no final da Segunda Guerra Espanhola, o nazismo e o Mussolini apoiaram eles e a União Soviética apoiou os republicanos. Daí pra frente foi a Segunda Guerra Mundial. Aí vocês sabem no que deu, né, pessoal? Deu naquilo lá. Enfim, e aí, então, o Coronel é personificação disso. Ele tem um momento do filme que é um momento em que ele te põe um pouco mais da história do que tá acontecendo, porque a Guerra Civil Espanhola ela serve só de plano de fundo. Tem Você sabe que tem os soldados, as forças militares, né? E tem os rebeldes que estão na floresta. E tem um confronto acontecendo, mas você não entende o que é. Até o momento em que ele tem aquela cena da fila do pão, que ele ergue o pão no ar e diz, essa é a Espanha de Franco e não sei o que. Aí ele tá botando esses dados históricos de que realmente onde tá se passando essa história, né? E aí você entende o que tá acontecendo e por que ele tá agindo daquela forma e por que tem esses combates. Mas é muito sutil, assim. Ele não é um filme sobre guerra, né? Ou é, né? Dependendo do ponto de vista. Ou é, depende da leitura que você quiser fazer, né? Mas aí são muitos filmes. Eu acho que a gente tem que destacar um dos atores que é o Doug Jones, que é o que faz as criaturas, né? Que ele faz o Fauno e faz também o Homem Pálido. Ele que já trabalhou em outros filmes do Hellboy, em outros filmes do Guilherme Del Toro, ele trabalhou nos Hellboys, também no Quarteto Fantástico, ele é o surfista prateado. Então ele é um ator que ele tem bastante expressão corporal e ele não fala uma palavra em espanhol. Ele é dublado no Labirinto do Fauno por um dublador espanhol, no caso, por isso que ele tem aquele sotaque perfeito, óbvio, né? Mas ele é um cara que tem uma expressão corporal muito incrível, assim. Você vê que ele põe a personalidade do Fauno, ele tá sempre se tremendo todo, assim, meio... parece um bode mesmo, sabe? Sim, e o Homem Pálido, que ele anda com aquela insegurança porque ele não tem os olhos na face, então... mas ao mesmo tempo ele tem uma precisão em capturar coisas no ar, então ele faz essa leitura corporal do personagem. Eu acho isso muito bacana, ele é um ator muito legal. Eu devia ter começado o podcast em espanhol. Daqui pra frente a gente só vai falar em espanhol. Hola, ¿qué tal, amigos? Hola, ¿qué tal, amigos? Hoy vamos a hablar de El Labirinto de Fauno. Voltando um pouquinho para a parte dos concepts e das criaturas, eu tenho a impressão que me passa, não só do Labirinto do Fauno, mas de todos os outros filmes que tem as criaturas mágicas, elas me passam uma sensação de
de que aquilo pode ser real. Muito diferente de qualquer outra criatura mágica, sabe? Tipo, o Senhor dos Anéis. Eu olho aquilo e eu... beleza, é uma fantasia. Você sabe que você tá no mundo Mas fantástico. os filmes do Del Toro me passam uma sensação de, tipo... Cara, se tiver um mundo oculto desse nível, vai ser assim, entendeu? Eu acho que tá muito da forma como ele constrói a história como um todo, assim. Ele cria uma história antes pra te fazer acreditar que tudo aquilo pode ser possível. Então não é só uma história que se passa na realidade e aí uma criatura que é fantástica inserida nessa realidade. Ele cria um mundo de fantasia, não é à toa que o filme do Labirinto do Fauno ele começa com uma narração, que é uma história, uma introdução muito linda, assim, toda narrada pelo próprio Fauno, contando a história da Ofélia, que fugiu desse universo. Então ele não começa na realidade, ele já começa dentro da fantasia. E a realidade parece que ela tá inserida dentro dessa fantasia. Então é diferente de um filme que vai se passar na realidade e vai ter elementos de fantasia inserido, né? É o contrário. Então tudo que ele fizer vai parecer crível, sabe? E eu acho que uma coisa que contribui bastante também é, em relação aos concepts, a opção, a decisão de o Guilherme Del Toro fazer as coisas sempre com maquiagem, e não usar CG, né? Ele usa efeitos práticos. Então, tanto o fauno, quanto o homem pálido, quanto o sapo, as fadas não, mas são literalmente fantasias, né? São construídas com silicone, tinta e outras coisinhas a mais. Os momentos assim em que se usou CG no filme que eu tenho conhecimento, nas pernas do fauno, porque ali tem um efeito de chroma key. As fadas são animação CG, né? E na cena em que o Capitão Vidal corta a boca. Então, esses são os momentos cruciais do filme onde se usou bastante CG. O resto é basicamente efeito prático, tanto a mandrágora, o sapo, é tudo real, existe ali na cena, sabe? Isso também ajuda a explicar porque que ele ganhou essa quantidade gigantesca de prêmios de maquiagem, figurino e direção de arte. Acho que a maior parte dos prêmios foi disso. E foi, tipo, em todos os lugares, assim, não só na Espanha, né, com Goya, mas o Oscar, o BAFTA, o Globo de Ouro, tudo. Muitas indicações nessas categorias. E esses traços, eles estão nos outros filmes dele também. Sim. Se você pega o Hellboy, se você pega A Espinha do Diabo, não tanto, porque ele tem bastante computação gráfica na questão do fantasma, mas ele gosta de trabalhar mais com efeitos práticos, assim, isso é uma característica dele. Eu acredito que as criaturas dele sempre têm um aspecto humano, porque elas não sou mal por ser mal, sou bom por ser bom. Que nem você comentou no começo que o próprio Fauno, você não sabe se ele é bom ou se ele é ruim, porque ele tem atitudes dos dois lados, e isso vale pra todas as criaturas dele. A não ser pelo Homem Pálido, porque se o Homem Pálido é a encarnação da avó dele, é malvado porque ele não tem um aspecto bom nenhum. Mas o Fauno é essa figura ambígua mesmo. Sim, mas até pelo Homem Pálido eu acredito que ele tem, tipo... Uma bondade em seu... Não só em questão de personalidade bom e mal, mas, tipo, não pode dizer defeitos, né? Tipo, ele não tem os olhos, ele tem toda aquela treta que ele tem que ficar manuseando isso. E é isso. Uma curiosidade é que no concept do Homem Pálido, ele era mais magro, ele parecia ser muito mais ágil, a boca dele era muito maior, e o Del Toro resolveu mudar muita coisa nele pra deixar ele mais lento, do jeito que o Léo explicou. E foi uma decisão muito boa, porque eu não gostei daquele concept, na verdade. E que também acho que vai da questão de se o concept vai funcionar na prática, porque efeitos práticos você tem muitas limitações do próprio aspecto do corpo humano, né? Então, uma boca muito gigante, como é que você vai botar isso sem usar CG e parecer legal ao mesmo tempo, né? Então, acho que tem essas questões. Fora que ele também tem um domínio gigantesco da história, né? Porque ele não era só diretor, ele é roteirista também. Então, tipo, isso é muito importante se lembrar. Está na cabeça dele completamente, sabe? Não é uma coisa que ele tá compartilhando com alguém. Isso é ele muito sabe importante. como ele quer contar um negócio. Acho que por isso que ele interfere nesse nível, assim. Eu diria que o Guilherme Del Toro, ele é um bom contador de histórias, assim. Todos os filmes... todos não, mas tem um específico que é O Medo do Escuro, que tem até um caso particular sobre esse filme, porque o Guilherme Del Toro, ele queria fazer esse filme, só que os produtores, eles começaram a se meter demais, então a história do filme não foi exatamente como ele queria ter contado. E isso foi tão frustrante pra ele, que ele entrou em depressão e voltou pro México, e ele quase abandonou a carreira de cineasta, assim. Então ele é um diretor que ele
tem essa visão do diretor, vamos dizer assim. Ele tem as marcas pessoais dele que ele precisa imprimir todas. Ele é talvez um pouco controlador, né? Um pouco egoístinha, mas tudo bem. Então ele, talvez por isso, não só por isso, mas talvez por isso que ele não quis dirigir o Hobbit quando foi convidado. Teve outras questões também, porque ele estava envolvido em outros projetos. Porque ele é um cara que quando assume um projeto, ele vai até o fim, sabe? Ele não consegue fazer as coisas pela metade. Mas ele teve uma participação no Hobbit, e se você, não sei qual dos filmes... Foi no primeiro. Acho que é. É? Que se você assiste o filme, você percebe que tem o dedo dele ali, porque ele faz principalmente a parte dos goblins. Então, quando entra na montanha dos goblins ali, eles são todos muito parecidos com a estética que o Guilherme Del Toro já desenvolve, sabe? Então você percebe que tem o dedo dele ali, ele gosta de deixar a impressão Podia ter dele. mais Assim, dedos ter mais nesse caso, liberdade. né? Porque o Hobbit, meu Deus. Esse é pra outro podcast. Então, o que eu acho interessante também dentro do Labirinto do Fauno, que esse filme em específico, as cenas mais tensas, elas se passam geralmente com humanos, exceto a cena da perseguição do Homem Pálido, mas tem cenas de tortura nesse filme que são muito fortes. Tem especificamente a cena em que ele pega um cara que ele acha que ele captura o cara que assaltou, que furtou as coisas do celeiro. E ele decide dar uma lição nele, só que torturando e tentando arrancar informações. Só que o cara não dá informações. Tem uma cena de tortura que é pesadíssima nesse filme, porque ela é muito real. E o Guilherme Del Toro, ele faz questão de não cortar a cena da tortura. Então, tipo, ele te faz ver, pra você ver, assim, que a humanidade, ela é podre, assim, em alguns aspectos, né? Por mais que ele crie esse universo de fantasia, onde as coisas não são necessariamente bonitas e 100% puras, mas a humanidade, ele sempre mostra com uma força muito sombria. E, em contrapartida a isso, tem uma cena de morte que me chama muita atenção, que é a cena em que ele mata o médico. Porque o médico dá as costas pra ele, já sabendo que vai morrer, e ele baleia o médico e o médico segue andando. Tipo, não é uma morte agonizante, ai meu Deus, eu estou morrendo, não. É uma morte serena, porque eu acho que ele já estava sofrendo com toda aquela pressão psicológica e tendo que viver duas vidas, porque o médico, assim como a empregada, ele vive a vida dentro daquele universo militar, mas também vive a vida naquele universo rebelde. Ele ajuda ambos os lados, né? E todas as coisas que ele viu, então acho que ele é um momento de que ele deixa aí, sabe? Só. Ele não fica agonizando, assim. Eu acho muito interessante a forma como o Guilherme Del Toro mostra as mortes dentro desse filme. A própria morte do Capitão Vidal, ela é uma morte de libertação, assim. Porque me parece, eu faço essa leitura do filme, que nem ele se suportava mais. Tem toda aquela questão do relógio que o pai dele deu pra ele, toda essa pressão que o pai dele fazia em cima dele, né, que fica implícita no filme. Quando ele morre, parecia que ele dizia, por favor, me mate, né. Não é à toa que ele tá lá como minoria, só ele, e o resto das pessoas dizendo, não, você não vai viver mais, porque você já fez muita coisa ruim nessa vida. Então Mas a Ofélia também, né? a própria Ofélia. A Ofélia também, quando... Spoiler! Spoiler, ela morre. Na verdade o filme começa com ela morrendo, né? A cena dela morrendo é a cena inicial do filme. Sim. Mas é que daí a gente não sabe... Não sei, eu sempre... Até o final do filme eu fiquei tipo assim... Será que ela morreu mesmo, sabe? Jon Snow, assim, filho. Desculpa, outro spoiler. O episódio vai sair segunda-feira, pessoal. O Game of Thrones é domingo. Vocês não assistiram, problema de vocês, entendeu? Aí eu me perdi. Se ela morre ou não. Se ela morre ou não. Então, aí eu fiquei até o final do filme assim, pensando, tá, mas será que ela morreu mesmo? É certeza que ela morreu, né? Porque é a última missão que ela tem que escolher entre viver ou deixar o irmãozinho dela vivendo no lugar dela. E é bonita. Repete de novo aquela ideia de... Porque quando ela morre, você fica na dúvida se ela, tipo, foi mesmo pro mundo mágico, né? O outro mundo. Ou se ela realmente morreu. Você fica sempre... Eu acho legal essa questão de... A Ofélia, em alguns momentos, ela não... Você não sabe se ela realmente acredita que ela é a reencarnação da princesa. Não sei se... Não lembro em algum momento do filme se ela chega a duvidar disso, mas tem um momento em que ela diz, sai daqui, Fauna. Tipo, já tô cansado disso, de ter que cumprir essas coisas no seu deadline, tipo, né? Não com essas palavras ela fala.
Mas... Me deixa no meu workflow. Mas tipo, você só trouxe problemas pra mim, mais ou menos isso, né? Então, e no final, você não sabe se ela realmente queria ir pra esse mundo, mas ela tem uma atitude extremamente altruísta, né, em relação ao irmão dela e o que isso significava pra mãe dela, e porque a mãe dela, ela não só tá grávida, como tá doente, né? E ela tem um apego muito grande com a mãe, então, né, como todos nós temos com nossas mães, eu acho, né? Mas eu acho que como o Guilherme Del Toro tem, né, com a família dele, exceto com a avó. Na real, eu não sei se ele tem mãe ou, né, não sei se ele, como ele foi criado pelos avós, nunca fui muito a fundo na história de vida dele. Mas ele tem essa coisa com a família, assim, principalmente com as figuras femininas que são muito fortes nos filmes dele. Todas sempre são muito caracterizadas com muita fibra, né? Então você não sabe se ela tá querendo ir pra esse universo mesmo, ou se ela só fez pra salvar o irmão. Mas no final das contas, ela vai, né? Ela vai. E ela encontra esse universo lá e é o final, né? Eu faço a seguinte leitura de que aquele universo era verdadeiro porque, a não ser que o Guilherme Del Toro acredite em espírito, né? E que aquilo, na verdade, é o céu. Mas o fato de ela morrer, ou seja, ela não está mais nessa presença terrena, e ela encontra realmente esse universo, é como que dizendo, esse universo realmente existia, né? Não era a imaginação dela. Mas algumas outras pessoas vão dizer que não, né? Isso é uma metáfora, não sei do que, um arquétipo, não sei das quantas, é. Eu não sei, no filme apresenta duas pistas muito fortes pra cada lado da história, que não era real e que era real. A que mostra que era real é a parte que ele tranca ela no quarto e ele fala assim, se ela sair, atire nela. E deixa o guarda lá. E ela usa o giz pra sair. E essa é uma parte que comprova que, pô, existe magia, ela usou o giz e saiu de lá. E a parte que, a outra pista que é, tipo, que não existe, é quando o militar tá atrás dela no labirinto, ela começa a conversar com o Fauno na frente do cara e o Fauno não aparece pra ele. Daí essas são as duas pistas super contraditórias, assim, e você fica tipo, e agora? Exatamente. Em quem eu confio? Um outro ponto também que entrega que talvez aquilo tudo é imaginação é que ela nunca toca as criaturas que ela encontra. Porque ela não pode ter o contato físico, já que elas são imaginárias. A única criatura que ela toca é a fada. Eu acho. Ela chega a tocar a fada? Ou a Chega. fada que toca ela? A fada toca ela. Pois é. O sapo também. É o sapo que lança a língua. Tipo, ela nunca chega e encosta numa criatura. Não sei. Existe isso dentro do filme. Deuses são reais se você acredita neles. Mas eu acho... outra cena que eu acho muito forte, assim, num poder icônico, é a cena da perseguição dos cavalos, da cavalaria com a empregada. Porque ele faz questão de botar a câmera no chão. E aí você se sente na pele da empregada, porque os cavalos parecem muito grandes na tela, assim. E isso ele não faz com as outras criaturas que são mágicas. Então ele sempre faz questão de botar essa força do ser humano malvado na cena como algo que está acima dessas criaturas, assim. E isso não é invenção minha. Se você estuda a linguagem do cinema, você entende que, por exemplo, nos vídeos de propaganda do Hitler, isso era usado como uma forma de manipulação das massas, porque o Hitler era sempre filmado de baixo pra cima, endeusando ele, e isso tem um poder muito forte, né? Se vocês não assistiram esses vídeos, vocês podem notar isso, por exemplo, nas Olimpíadas. Quando você quer mostrar que o salto é muito grande, a câmera tá sempre no chão. Então parece que o saltador saltou muito alto, mas na verdade ele não saiu nem 1 metro do chão, né? Mas como a câmera tá no chão, dá a entender de que ele saltou alto. Isso é a linguagem do cinema. Então o Guilherme Del Toro entende isso, e ele usa esses artifícios o filme inteiro pra magnificar ou diminuir coisas ao longo do filme, da história, né? Uma coisa que eu particularmente não gostei, a única coisa, o filme eu amo demais, me inspira desde criança, mas é de uma questão mitológica mesmo, que é o nome Fauno, que ele usou. Porque no filme, esse Fauno, ele é tipo um servo do rei, uma criatura que é serva do rei. Mas o Fauno é de origem romana e ele é um deus, que depois foi transformado numa criatura, porque, né, não sei, Roma é louca. Mas se ele tivesse usado a palavra sátiro, que vem do grego, que é exatamente isso, que ele era um servo dos deuses, principalmente de Dionísio, pronto, daí eu já ia ficar tranquilo. É só um desabafo aqui. Quero só que ele é humano, ele não é perfeito, então vamos parar de endeusá-lo.
Assim como os elfos do Tolkien, na verdade, não existem. É uma releitura das fadas, né? Então, dá pra dizer que o Tolkien errou, ou ele se apropriou de uma coisa pra criar um universo novo, sabe? Porque o fauno, pelo que eu entendo ali na história do Del Toro, é uma criatura da floresta, da fauna, né? Que representa a fauna. E ele é um homem cabra, porque aí se inspirou na cultura romana, né? Que a gente tem essa... O labirinto do homem cabra. Isso é um filme de terror, com certeza. Que bizarro. Me lembrou do filme A Bruxa, que tem o Black Phillip, que é só uma cabra preta, mas a forma como eles põem no filme parece um demônio, assim. E era, né? No final dos contos. Outro spoiler, cheio de spoiler. Cheio de spoilers. Gente, estudar as coisas tem que estudar os spoilers, né? Não dá pra... Não somos uma notícia jornalística, não somos imparciais. Então eu acho que ele cria um novo universo, ele se apropria de uma cultura que não é dele, o que é algo bem comum nos países latinos. Se você compara, por exemplo, ai meu Deus, vou ser crucificado por isso, a Yara e as sereias, né, na cultura tupi-guarani, tipo, não é que a Yara era uma sereia, mas é como os portugueses enxergaram quando viram essa mitologia do indígena, né, e tem várias outras, né, de o Curupira ser, na verdade, um diabinho, né, tem essas questões. Então eu acho que dentro da cultura latina a gente mistura muita coisa, e o trabalho do Guilherme Del Toro é só resultado disso, assim, dessa mistura de culturas. Mesmo na cultura ocidental mais clássica, tipo, europeia, eu acho que faz sentido, porque, tipo, pra literatura, né, no caso eu, estudante de letras, eu não me formei, né, ai que importante. Mas você ainda é estudante. Não, a gente ainda a gente sempre estuda. Então, na literatura o fauno é essa figura da floresta, e ele é uma figura muito parecida. Acho que o fauno mais famosinho que tem, assim, nessa linha é o fauno das Crônicas de Nárnia. Sátiro. Eu acho que ele é sátiro. Mas a gente chama ele de fauno. Sério? Ele é essa figura que, tipo, vive atrás das ninfas na floresta e tal. Tem até um poema muito famoso do Mallarmé, que é um poeta francês, e da virada do século XIX pro XX, que se chama O Fauno, e a história é essa, que, tipo, de como ele é triste, ele lamenta não conseguir chegar perto dessas ninfas, assim, de como ele é sozinho por causa disso. E é um fauno. É fauno mesmo, assim, a palavra é fauno, mesmo em francês. Então, assim, não sei. Não, Fica aí a dúvida, gente. Vocês sabem a diferença entre o fauno e o sátiro, de onde vem as histórias e tal, as mitologias. Essa história que você contou é uma lenda. Existe uma lenda grega que é sobre o sátiro, que era exatamente isso. Ele queria se apaixonar e ele só tinha contato entre as ninfas. Até que ele se apaixona por uma humana. E ele sempre vai atrás dela, e essa humana foge. E vai até as ninfas e pede ajuda pra mudar a forma dela pra ele não ir atrás. Daí as ninfas transformam ela num bambu. E o bambu. E daí vira a flauta dele. Exato. Quando ele chega lá, o vento passa por esse bambu, faz um som, ele fica apaixonado pelo bambu e monta uma flauta de 7 bambus. Nossa, então isso é uma história horrível. Eu não quero ser transformado. Cara, ela ficou, tipo, agora ela virou um objeto dele. Ele roubou pra ele e vai ficar pra sempre. Eu acho que você pode ver que o amor dele era tão verdadeiro que ele se apaixonou pela forma de bambu que era ela, né? Mas amor, e ela obsessão, queria isso? Eu acho que tem uma outra figura cabra que é anterior à cultura romana, que é o Cernunnos, que é um deus pagão, né? Que é de onde vem a ideia do diabo, que é um homem com chifres, que habita a floresta, metade homem, metade cabra. Mas aí tem que ir muito a fundo. Exato. Tem que chamar um teólogo, explica pra gente um historiador pra explicar as diferenças. Mas eu acho que isso tudo influencia, assim, ele criar, mas é o universo dele, não tem a ver com a mitologia que já existe mesmo. Assim. Eu acho que é mais pela estética mesmo. E agora eu lembrei que a gente fez essa mesma discussão no vídeo do Goat Simulator pra falar sobre a diferença de uma cabra e de um cabrito, que era um carneiro, lembra? Não, era a diferença entre uma cabra e um bode. Um cabra e um bode. Qual que é a diferença? Bom, se vocês querem saber a diferença, vocês acessem lá no nosso YouTube e assistam o gameplay art do Goat Simulator, que toda essa discussão tá lá. E simulação de cabra. Eu amo esse vídeo, cara, eu amo esse vídeo.
faltou a gente falar sobre o core do filme, que são as 3 missões da Ofélia. Vai. Agora fala. A primeira delas Era o sapo. Qual que é a missão mesmo? Ela tem que dar 3 pedras mágicas pra ele, porque ele mantém uma árvore envenenada, é isso? Acho que é ele que dá a chave pra ela, né? Isso. Dentro No do final sapo. a figura se desfaz e tem uma chave dentro do sapo. E essa chave destrava o achievement da segunda missão, que é o Homem famoso. Pálido, né? Isso. Que é ela entrar na cova do Homem... Da cova não, no covil do Homem Pálido e sem tocar no banquete. Sim, não pode Ai, comer gente, nada. mas quem que não ia comer aquela mesa maravilhosa? Meu Deus. Mesa de avó. Mesa de avó. E aí, e agora? Você chega naquele cafezão da tarde, assim, na casa da sua avó, aqueles bolos em cima da mesa, bolo quente dá dor de barriga, se fudeu. E aí a Ofélia morreu com dor de barriga na metade do filme. Não, e daí ela precisa, com essa chave, escolher entre 3 portinholas, onde resguarda uma adaga de prata, se não me engano, que ela não sabe ainda para que serve, mas tem a ver com a terceira missão, que é derramar um sangue inocente para abrir o portal para outro mundo. E o sangue inocente é o sangue do irmãozinho dela. E aí que ela toma atitude altruísta no final. E aí o sátiro, o Fauno, no final das contas ele chega e diz: ah, não, mas você entendeu a missão? Não era o seu irmãozinho que era para morrer, era você. E aí, porque na verdade... Isso em espanhol. Olá, que tal, chica? Então ela cumpre as 3 missões, né? No final ela desrespeita o Fauno, né? Porque ela não cumpre a missão, mas no final das contas ele diz: não, mas você entendeu tudo, era isso que era pra ter feito. Contrariar Você o fez Fauno, o- no final das contas, fazia parte da Certo. missão. Né? Segundo o Fauno, o próprio Fauno. Não sei se ele consertou ali. Ah, eu não sabia que você era inocente também? Eu ainda não lembrar por que ela coloca o rolê embaixo da cama da mãe dela. O Fauno entrega Mas a isso faz parte mandrágora. da- não faz parte. Na da verdade, missão. ela pede Ela pede ajuda. ajuda. Uhum. Ela pede ajuda e ele entrega uma raiz de mandrágora que tem vida, que precisa ser alimentada com uma gota de sangue por dia. E botar ela embebida em leite embaixo da cama da mãe dela, e aí o feto não ia mais perturbar a mãe, né? Só que aí acontece o fato de que o Capitão Vidal Papai acha encontra aquilo e uma joga bombinha. no fogo, e aí ao mesmo tempo a mulher praticamente quase aborta a criança no filme. Então tem essa relação, né? Claro, pode ter sido estresse da mãe, mas sempre tem aquela coisa: mas será que foi a magia mesmo que fez isso? Será que foi outra explicação? Então você fica... O filme faz isso o tempo inteiro, né? Mas o único personagem assim, que não gera muitas dúvidas é o próprio padrasto dela. A cena em que ele costura a própria boca é a cena em que mostra que o cara não tem... True mesmo. Ele é true mesmo, ele vai até o fim, Não sabe? não é Miguel. Ele sequestra o próprio Primogênito. sequestra o próprio primogênito. Ele põe uma musiquinha lá, ele toma uma cachaça. A boca já tá cortada, ele toma uma cachaça, ele é muito true. Imagina E vai a costurar dor. pra desinfetar, né? Claro, tem um sentido. Mas ele é um personagem muito forte, assim. Eu acho que, por mais que a gente não tenha falado muito sobre ele é um personagem que com certeza segura o filme. Sim. Eu acho que a introdução que o Del Toro fez dele, tipo, dessa personalidade dele, foi muito marcante. A cena que os caçadores, os soldados, pegam 2 caçadores que estavam, em teoria, caçando coelhos. E dizem que, na verdade, são rebeldes. Daí eles tiram o capitão dos aposentos dele pra ir resolver esse problema. Daí ele entrevista esses caçadores e eles falam: somos caçadores, viemos caçar coelhos, não somos terroristas. Daí ele vai, pergunta e ninguém admite. Ele vai lá, mata os 2. Abre a bolsa, acha um coelho. Tipo, ele tava errado. Daí ele solta o coelho e fala: não me incomodem de novo. E vai embora. Uhum. E ele nenhum peso na consciência, nenhum, assim. E ele acha que foi erro dele, dos soldados, não dele, né? Ele
tá tudo bem, bater os dois, mas é porque dois idiotas fizeram bosta. Mas os soldados poderiam ter revistado, né? Os caras, pelo menos. né? Na verdade, foi uma atitude meio sádica deles. Mas a gente também não sabe, né? Se você fosse mentir pra alguém que você caçava com eles, na verdade você era um rebelde, você estava vigiando, espionando outras pessoas. Eles poderiam ser. Com ele dentro da sua bolsa. Poderiam ser rebeldes caçando com eles. No final das contas. Não, mas dava pra entender. Um era jovem, o outro era bem velho, assim. Era uma pra... família, assim. Era pra ser bem isso. É verdade. E aquela coisa do vilão, né? Tipo, pra mim o vilão bem feito é aquele que você fica com ódio, que você quer que ele morra o mais rápido possível. E eles fazem muito bem isso com ele. Pra mim o vilão bom não é aquele que você adora ele, você quer uma action figure dele. Pra mim o vilão você tem que odiar ele, é isso aí. Eu não sei se eu queria uma action figure do Capitão Vidal. Olha, se fosse parte da coleção inteira, daí talvez. Mas você queria o Fauno? Com certeza. Com certeza. Esse é o primeiro. Nossa. O Guilherme Del Toro, ele usa vários recursos narrativos, linguagem de cinema mesmo, nos filmes dele. E no Labirinto do Fauno não é diferente disso. Por exemplo, ele gosta muito de usar um tipo de lente, que a gente chama de grande angular, para tentar mostrar o cenário maior, né? Então o cenário sempre é muito maior do que o personagem. Se vocês assistirem A Espinha do Diabo, que é um filme antes do Labirinto do Fauno, ele tem essas coisas um pouco mais evidentes porque se passa dentro de um orfanato e aquelas paredes são gigantes e as crianças já são pequenas, parece que elas ficam cada vez menores, assim, por causa desses recursos. Um outro recurso que ele usa em todos os filmes dele, se vocês assistiram Hellboy, vocês vão perceber isso também, que o Guilherme Del Toro, ele gosta de, não sei se é ele ou o diretor de fotografia dele, gostam de cortar o filme de uma forma meio invisível. Então, diferente dos outros filmes que a câmera, geralmente o corte da câmera é feito ou num movimento muito rápido ou num corte seco, né, numa câmera parada, o Guilherme Del Toro, às vezes a câmera dele tá passeando pelo cenário, daí a câmera passa por trás de uma árvore e de repente muda todo o cenário, assim. Né, ele gosta de fazer esses cortes, assim, então... E isso tem em todos os filmes dele, assim, isso é muito legal. E acaba, se você tentar filosofar em cima disso, tem essa cena específica em que ele corta atrás de uma árvore, que é logo a cena da perseguição na floresta, que é uma passagem de tempo ali, né? Mas ao mesmo tempo ele passa de um ambiente onde é controlado pelos militares e ele vai para um ambiente onde eles vão sofrer as consequências, né? Então ele faz esse corte tentando juntar essas duas coisas, meio que dizendo que estava muito próximo isso acontecer, né? Tamanhas atrocidades que aconteceram. Tem uma cena no filme que é um jantar onde comparecem autoridades, né? E a Ofélia, ela negligencia a participação dela. É engraçado porque o Capitão Vidal requisita que ela esteja presente e a mãe dela diz: é muito importante que você esteja, e dá um vestido e um sapato novo para ela vestir, os quais ela perde ou suja na floresta lá, cumprindo a primeira missão. Então ela chega, ela tá imunda, né? Tipo, mostra que ela não tá nem aí pra quem tá quem tá sentado naquela mesa. Mas as pessoas que estão sentadas naquela mesa são autoridades, são pessoas importantes, né? Que na história da Guerra Civil Espanhola, ela servia a quem já estava no poder, né? Era o clero, era a religião católica, principalmente, e os aristocratas, posso chamar assim? São a burguesia em geral. Na verdade, a maioria dos rebeldes é da classe trabalhadora, assim, que eles queriam formar sindicatos, eles queriam os direitos humanos, eles queriam ter voz. Mas ao mesmo tempo, os comunistas e anarquistas não se juntavam a eles. E é o que vai refletir nas eleições depois na Espanha. Então não é uma coisa assim, tipo, direita, esquerda, bem e mal. É uma coisa muito mais ramificada. Então, tipo, não é à toa que o Guilherme Del Toro não diz quem são aqueles rebeldes. Você sabe que são rebeldes, mas você não sabe se eles são anarquistas, você não sabe se eles são trabalhadores, você não sabe se eles são comunistas ou o que eles são. Retratam eles como os republicanos e os nacionalistas. Que os nacionalistas têm esse amor pela terra, pela Espanha, que vai virar o fascismo depois. E os republicanos só estão querendo direito à terra, desigualdade.
E me tira uma dúvida, tem uma cena, a cena em que ele joga a mandrágora no fogo, eu tenho a impressão de que antes de ele jogar no fogo, ele diz, essas bruxaria, ele não fala essa palavra. Então, eu também tenho isso na cabeça, mas eu não tenho certeza também se ele fala. Porque ele desdenha daquilo, mas não de uma forma... É um preconceito mesmo, que é um traço da religião católica, né? Tipo, Sim. Qualquer coisa que não seja dentro da religião católica é bruxaria, é feitiçaria, é macumba, né? E ele tem, o Capitão Vidal, ele tem isso dentro dele, mas ele manifesta só nesse momento, assim. E, você fica dando esses contos de fadas pra essa menina ler e não sei o que, olha o que você tá fazendo com essa menina. Tipo, né? A menina não pode pensar por ela não pode ter imaginação, ela tem que seguir as regras de tudo e... ele é fascista, né? Basicamente isso. Resumindo é isso. Se você não sabe o que é fascismo, assista O Labirinto do Fauno, é o Capitão Vidal. Mas apesar que no final do filme os republicanos ganharam aquela batalha, foi uma batalha... tudo bem que é tudo uma ficção, mas na realidade, com o apoio do nazismo e do Mussolini da Itália com os nacionalistas, acabou que a França foi... A Espanha foi instaurada o fascismo. E é isso, e daí a Ofélia tá em outro mundo. Tá tudo bem. A Ofélia o planeta que se foda. A Ofélia tá de boas. A Ofélia tá de boas, já voltou pra onde deveria estar. Mas isso é muito louco dos regimes ultranacionalistas na Europa nesse período, né? Porque, a Alemanha se ferrou, mas tipo, Salazar governou Portugal até a década de 80. Tipo, quê? Sim. Né? E era a mesma coisa, era uma ditadura igual. Enfim, parênteses. O Labirinto do Fauno, às vezes, não sei se por causa da Ofélia, uma protagonista criança e menina, isso de atravessar portas para outro mundo, me lembra o quê? Outro podcast que a gente já gravou aqui, que foi Coraline. Coraline! Me lembra muito, cara, várias vezes, assim. Mas qual veio primeiro? Acho que Coraline veio depois, né? O Labirinto do Fauno é de 2006. Mas será que o Neil Gaiman se inspirou? Será? Seria muito legal se Será? sim. De quando é o livro? Não sei de quando eu li. Não lembro. Já soube um dia. Nesse momento, não lembro. Nossa, é verdade. Tem o papel do gato, que você não sabe se ele é bom ou mal também. E voltando, Coraline. Pessoal, assistam, nossa. Pessoal, ouçam o podcast do Coraline, que foi muito bacana também, que a gente conversou sobre o Coraline. Não só a animação, mas também o livro e a graphic novel, que tá bem bacana e a gente pode traçar vários paralelos com o Guilherme Del Toro. Não sei se isso é coincidência ou não, porque coincidências existem, né? Se você acredita nelas. Não, mentira, elas existem, mesmo que você não acredite. Coincidências são reais se você acredita. Tem esses traços mesmo, né, da menina que atravessa uma porta, vai pra outro mundo, e o gato e o fauno. Ela tem um guia que você não sabe... Que você não sabe se ele é bom ou mal. Mas eu acho que o principal é o uso da imaginação pra fugir dos seus problemas atuais, né? Porque tanto a Coraline, que tava naquela situação de pobreza com os pais, e a Ofélia, que vivia num lugar onde o padrasto dela odiava ela. Sim, exatamente. Ela tem uma idade feliz também, várias coisas. Pra quem curte Guilherme Del Toro, então, 8 de dezembro desse ano é para sair um novo filme do Del Toro, que é The Shape of Water, que tem todas essas características que a gente já discutiu aqui, da forma que o Guilherme Del Toro gosta de fazer os filmes. E uma coisa que eu achei muito interessante, se vocês procurarem o trailer dele, tem no YouTube, é a personagem principal, ela é muda. Ela é surda. Não, ela escuta. Tem um momento no trailer que a mulher que tá acompanhando ela diz: senhora, ela só é muda, mas ela te escuta. Ah, tá. E não sei se eu com o meu inglês tupiniquim entendi errado, mas eu acredito que foi isso. E é um filme com a mesma estética do Guilherme Del Toro, que ele já tá acostumado a fazer. É um filme que eu acho que vai tá bem legal. E fala sobre amor, olha que lindo. A criatura do filme eu até achei que era do Hellboy. Aquele amigo do Hellboy, como que é o nome dele? O Homem Sapo, eu esqueci o nome dele lá.
Mas, não sei, olha mas só, não sei, tcharam, a Wikipédia está me dizendo que é o mesmo ator. Sempre vai ser. Tanto o Homem-Sapo, quanto o Fauno, quanto agora Essas essa pessoas, criatura né? é o mesmo ator. É igual o cara que fez o Smeagol também, ele fazia várias criaturas. Assim. Mas pelo visto, ele e o Del Toro trabalham sempre juntos. Amigos, né? Por que vai mudar? Né? Eu Se sempre a acho fórmula dá estranho certo, se o quando- time tá ganhando, por que você vai mexer? Sempre é estranho quando as pessoas falam, fulano só trabalha com tal diretor, que nem estavam julgando muito. Quem era? Era o Scorsese e o Leonardo DiCaprio. Sim, DiCaprio, De Niro. Isso. O De Niro primeiro também, Uhum. depois o DiCaprio. Eu fico, mas tu continua fazendo filmes ótimos, por que vai mudar, né? Viraram amigos, deixa eles, você não ia gostar de fazer filme com seus amigos. Só não fica sendo só com os meus amigos? Só... Então é isso, pessoal. Se vocês gostam do Labirinto do Fauno, vocês comentem o que vocês acham de algum aspecto que a gente não comentou aqui. Se vocês concordam com o que a gente disse, se vocês acharam um cocô, se vocês odiaram, se vocês gostaram muito, se vocês... Nós não somos historiadores, então vocês podem corrigir a gente, mas não precisa chegar xingando. Mas fiquem à vontade. Né? Não precisa pistolar nos comentários, entendeu? Assim, mas se quiser compartilhar o seu conhecimento, a gente aceita de bom grado. Não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest, Google+, ninguém usa, não precisa. Falou LinkedIn já? Falei, LinkedIn. É importante, a gente tem um LinkedIn agora, criamos especificamente para um vídeo que a gente gravou, eu disse que a gente não tinha, fizemos. Então sigam a gente em todas as redes sociais, acompanhem o blog, tem muita matéria legal lá, vejam todos os outros 26 episódios do podcast. E é isso aí, a gente volta logo mais daqui uma semaninha. Tchau! Tchau. Tchau, pessoal. Maior mancada reboot do Hellboy. Não deveriam ter mexido nessa parada. Beijos. Tchau, galera. Beijo.